Meu amado irmão, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Saiba que você não foi esquecido por Deus. Ele continua olhando para você. Ele continua cuidando de cada detalhe da sua vida. A verdade é que o nosso Deus, ele nunca falta. Somos nós que faltamos com Ele, mas o braço de Deus está sempre estendido para socorrer todo aquele que tiver em seu coração o desejo de buscá-lo. É bem verdade que nem sempre sabemos o que Deus vai fazer, mas é fato que Ele vai entrar com providência para abençoar mais e mais a nossa jornada, a nossa peregrinação. Pois bem, para dar prosseguimento à nossa meditação, eu quero considerar uma coisa. Às vezes nós achamos que temos prerrogativas para pecar. Às vezes pensamos que temos o direito de fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus. Como se a palavra de Deus não fosse suficiente para as nossas vidas. Como se Deus precisasse falar a mesma coisa várias vezes. Quando Deus fala uma vez, eu acredito que é mais do que o suficiente. Não se faz necessário ficar repetindo. Como é do conhecimento de vocês, nós estamos falando sobre a vida do patriarca Abrão, um homem que foi chamado por Deus para conhecer uma terra chamada Canaã, terra esta que seria da sua posteridade. E estando Abrão em Canaã, veio sobre aquela terra uma grande fome. E diante daquela grande fome, Abrão desceu para o Egito. Mas quando ele desceu para o Egito, ele procedeu assumindo um grande risco, pois a sua esposa Sarai era uma senhora muito bonita, era uma senhora de uma beleza agradável aos olhos. E Abrão previu que ao chegar no Egito, ela poderia ser tomada como mulher de alguém daquele lugar, como de fato ocorreu. Tanto é que, para preservar a sua vida, ele fez um acordo com Sara para que eles não fossem identificados como um casal, mas como irmãos. Mas, chegando no Egito, temos o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, versículos 15 ao 16. O texto vai dizer que os príncipes do Egito viram-na e gabaram-na diante de Faraó. Ou seja, os príncipes do Egito viram Sara e a elogiaram diante de Faraó. E Faraó tomou a mulher para a sua casa. E fez bem a Abrão. E ele teve ovelhas, e vacas, e jumentos, e servas, e servos, e jumentas, e camelos. Mas por que Abrão procedeu desta maneira? Porque ele desobedeceu à ordenança divina. Deus não mandou que Abrão fosse para o Egito. Deus falou para Abrão que ele fosse para a terra de Canaã. Mas ele então se viu numa situação na qual ele acreditava que possuía razões para contrariar a ordenança de Deus. Talvez você conhece
alguém que age desta maneira também. E este alguém que você conhece é você mesmo. Se você está pensando em outra pessoa, é bem provável que você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho. Pois o apóstolo Paulo, ele disse que Jesus veio salvar os pecadores, dos quais ele é o principal. E muitas vezes, quando nós pecamos, nós damos alguma razão para o nosso ato de desobediência. Ah, foi porque falaram assim comigo. Ah, foi porque me afrontaram. Ah, foi porque não cumpriram com a palavra. Ah, porque me fizeram de palhaço. E por aí vai, a lista, ela é imensa. Mas a verdade é que nós não possuímos prerrogativas para desobedecer a Deus. Nós não temos razões para sair do caminho que o Senhor nosso Deus nos apresentou, como fez Abraão. Eu sei que ele viveu em uma época bem diferente da nossa. Ele não possuía o Antigo Testamento, ele não tinha o Novo Testamento. Ele conhecia com certeza relatos das coisas que ocorreram até a sua chamada, praticamente há quase 2000 anos aí, antes de Cristo, 1800 anos, segundo alguns estudiosos. Mas quando Deus criou o homem e a mulher, ele instituiu o casamento. E ele disse que seriam os dois uma só carne. Sim, já está lá em Gênesis. No princípio, Deus estabeleceu isso. Então, o casal é uma só carne. Mas Abraão não estava, digamos, considerando isso. E colocou a sua esposa em uma situação constrangedora, dentro da casa de Faraó. E sabe-se lá o que aconteceu. Fato é que Deus não se agradou e trouxe pragas para mostrar a Faraó que ele estava cometendo algo errado ou prestes a cometer algo errado, afrontando assim um grande Deus, ou melhor dizendo, o grande Deus, porque o nosso Deus é o único Deus verdadeiro. E Faraó praticamente expulsou Abrão do Egito. E este voltou para a terra de onde não deveria ter saído, porque não havia ordenança divina. Diferente de quando Deus permitiu que José fosse levado para o Egito, para que pudesse manter a família e a família pudesse crescer em número ali no Egito, para depois aquela multidão voltar e tomar posse da terra. Então eu quero que você pense nisso. Não temos prerrogativas para tomar outro caminho. Não temos razões para irmos do lado contrário da vontade de Deus. Quando procedemos assim, estamos pecando e não há justificativa. Aqui temos um relato de um erro. E já disse alguém que sábio mesmo é aprender com o erro dos outros. E é isso que ocorre quando nós lemos a palavra de Deus. Porque os homens de Deus não eram perfeitos assim como foi Jesus. Então, quando olhamos para os grandes homens de Deus do passado, tanto aqueles que estão na Bíblia como aqueles que não estão na Bíblia, mas que serviram a Deus de forma poderosa, eles não eram perfeitos. Mas os pecados que eles praticaram servem para nós,
para que venhamos aprender com estes erros e não proceder da mesma maneira. Quero dizer a vocês que este que vos fala, por vezes, quer acreditar que possui razões para fazer aquilo que é errado, e às vezes até faço, como você também às vezes faz. Mas é da vontade de Deus que tenhamos uma vida consagrada. Uma vida consagrada, ela é repleta de paz, de alegria e de amor. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima oportunidade.